bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, sou fundador da Fueltech, mas aqui eu estou para falar de carros, de loucuras, de sagas. E hoje eu acho que a saga mais esperada e a de maior suspense que já aconteceu nesse canal, o Cuda. Hoje vocês vão entender a história desse carro aqui, esse carro que está aqui atrás, Plymouth Barracuda 1972, verde, super chamativo, um carro que tem legiões de fãs, é um carro famoso no mundo inteiro, nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar do mundo se reconhece carro. E hoje eu vou contar para vocês a história desse carro. Então, prepara aí, coloca na TV, chimarrão aí, ó, pão de queijo, prepara, porque eu sei que muitos de vocês aí que acompanham o canal desde o início aí, desde que esse carro apareceu uma vez lá no fundinho da garagem, e eu não podia falar sobre ele, eu falei disso. Hoje, finalmente, eu vou falar para vocês qual que é a história do Cuda. Então, prepara aí, vamos para essa. É o seguinte, muitos de vocês aí estão há anos querendo saber desse carro. Eu vou apresentar o carro e eu vou mostrar para vocês vários dos detalhes e ao decorrer desse episódio eu vou contando as histórias aí, vocês vão entender aonde as coisas se conectam. Então, primeiro, deixa eu comentar que é muito legal ver nessa nossa garagem aqui carros tão diversos, né? Vocês estão vendo o Opala aí, nosso famoso Opala, um dos Opalas mais famosos do mundo aí. Com certeza chamou muita atenção já nos Estados Unidos e no Brasil, orgulho nacional aí brasileiro que a gente trouxe para cá. Esse carro é do Daniel DG, né? Um amigão meu. E está sob meus cuidados, vocês estão vendo que ele está sem capô e sem motor, porque a gente está refazendo o motor, vocês devem ter visto aí nas semanas anteriores aí a saga do poderoso Seizão para fazer esse motor, junto com outro carro que está sem motor aqui, que é o meu Supra mão direita, né, que é japonês. Esse carro aqui eu comprei do Habits, né, para quem conhece o Habits no Brasil, tem aquele Supra que era preto, agora é um purple, um violeta assim, muito legal, um carro muito forte, já contei a história também no canal daquele carro. E esse carro aqui também, vocês viram a construção do motor billet para ele, mas não é o foco do episódio. Deixa eu dar uma outra palhinha aqui, ó, a minha scooter 2 tempos, que eu fiz em conjunto aqui com o pessoal, todo mundo, que eu fiz por influência do Kaká Daoud, e já está funcionando, só que essa aqui vai ser um outro episódio, porque eu quero contar umas outras coisas para ela. Essa já dei umas palhinhas, mas vai ser a história mais à frente. E a scooter do Luiz está constantemente aqui sendo retrabalhada, alguma coisa, aparentemente até está funcionando agora, mas também é outro episódio. C8, um carro que me tem muita história, tenho muita história com esse carro. Fui o primeiro a andar nos 8 segundos no mundo, num C8, mas também está me dando muita dor de cabeça, agora está com a transmissão, a gente desmontou toda ela para tentar, trocamos a embreagem várias vezes, desmontamos agora a transmissão e ainda não conseguimos resolver. E o cadetinho, né, o meu Opel Kadett, que é o primo menor do Opala. Vocês viram que ele está com uma roupagem nova, né? Farolzinho de rally, rodinha, Watanabe ali. Mas esse também eu vou contar a história num outro episódio, porque a gente tem umas maldades para fazer com ele. E hoje é esse cara aqui, ó. Vocês já viram esse carro aqui no fundo da oficina por anos, né? E ele vai para lá e vem para cá e vai para lá e a gente não conta a história. Hoje vocês vão entender o que é esse carro aqui, ó. Primeiro, deixa eu mostrar ele com todo o cuidado. Ó, carro antigo, abre o capô sem precisar entrar dentro do carro, né? E tá aí, ó. Esse é o motor do Cuda, Barracuda 1972. Esse aqui, ó, é a versão 340, que é o Small Block, que é 340 polegadas cúbicas. Ele tinha, na época, uma versão 440 polegadas, só que por não sei exatamente as razões, mas os mais raros eram os 340 manual, que tinham essa combinação de cor aqui, porque eles eram uma versão especial AAR, que é All American Racing, que é uma das combinações mais exclusivas assim dos Barracudas, dos Cudas, e por ser o Small Block, originalmente ele tinha os carburadores que eles chamavam de six-pack, que são 3 carburadores duplos que ficavam no motor aqui, e alguns tinham uma versão de capô que era preta no meio, furado, na verdade era furado, e o filtro de ar, na verdade, ficava exposto, e eles chamavam isso de shaker, porque, na verdade, quando ligava o motor tremia, ele literalmente ficava vibrando, assim, ou mostrando o motor
vibrando de fora do capô. Era praticamente andar sem capô, na verdade, nesses carros. Mas esse carro aqui, ó, ele foi restaurado na década de 2000 ou 2010, ali pelo final de 2000. E quando eles fizeram essa restauração, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi trocar a cor do carro. Esse carro aqui ele era um preto com um teto de vinil e uns acabamentos de vermelho, que era uma das cores, inclusive, interessantes. Hoje ela é colecionável, mas lá por 2000, quando o antigo dono desse carro tinha esse carro, ele quis fazer com a cor uma das mais famosas, essa aqui, esse verde, ou o roxo também, que saiu vários Plymouth, também serão com roxo, ou esse verde. Então ele quis fazer, mas esse carro aqui então, originalmente ele era preto. Então parte, obviamente, do valor desse carro aqui não é tão colecionável, ou não é o do mais raro, porque ele não é totalmente original, mas isso é uma das razões que eu vou explicar para vocês também, de onde é que a gente chegou nesse carro. Quase dei nos dentes aqui já, peraí. E eu vou depois explicar mais coisas sobre como é que esse carro está aqui e de quem que ele é. A restauração que foi feita nesse carro, eu vou ver se eu boto algumas fotos para vocês, mas foi uma restauração de um cara que é um amigo meu, que foi pai e filho, assim, eles restauraram o carro inteiro, assim, meio que na garagem de casa, com os amigos, e deixaram o carro impecável, assim, para poder andar, e foi um projeto tipo de pai e filho, assim, o filho tinha 14 anos por aí, e eles fizeram esse carro juntos, sabe? Olhando assim, ele é bonito, né? Obviamente ele tem detalhes, não é um carro de museu, né? Ele vai ter alguns detalhezinhos assim de pintura, alguma coisa de querendo sair uma ferrugem, mas em geral assim é um estado muito bom para um carro 1972. O chassi dele a gente já analisou assim, já puxou por baixo e já olhou assim, é realmente surpreendente para quem conhece um carro dessa idade aí, especialmente os meus amigos aí, o Badolato brasileiro aí, com certeza conhece muito bem desses carros, né, porque ele é uma família dos Dodges, sabe o quão é difícil ter um carro desses muito inteiro, né. E aí falando um pouco da parte do motor, né, esse carro ele tem um motor levemente preparado, tá. Ele tem um comando, tem cabeçote assim, não sei se acho que é cabeçote original, não foi nada trocado, mas talvez tenha sido feito alguma coisa. E aqui que está uma das diferenças aqui, esse carro tem um corpo de injeção, ó, que na verdade parece um carburador, ó. Então para quem olha esse produto aqui, ó, olha por esse carro, ele vai pensar que tem um corpo de carburador aqui, um quadrijet por cima, mas na verdade se começar a olhar mais os detalhes, tu vê um dosador de injeção e tal, e aqui por baixo tem os injetores. Então é legal que esse carro ele já, digamos assim, ele já está injetado e já está com uma Fueltech instalada, porque esse aqui também foi parte da história, porque esse carro está aqui, ó. Olha aqui, ó, tem uma chavinha aqui, bomba elétrica, vamos fazer deixa eu botar o microfone atrás no som dele. Botei o microfone dele ali com imã, que tem uma parte boa de lata ainda, ó, aqui, ó, sem massa, para botar do lado do escapamento. Mas então aqui, ó, esse carro faz semanas que ele está estacionado aqui, sem funcionar, e vamos ver como é que está o acerto dele aqui. Olha só, o painel de instrumentos aqui é um painel bem de época aqui, todo altumíter aqui, ó, tem voltagem da bateria, nível de combustível, velocímetro com quilometragem, aqui está dizendo, ó, 20 mil milhas, obviamente, como isso aqui não é original, não deve ser a leitura original, temperatura da água, temperatura do óleo e RPM do motor, ó. E o detalhe, ó, câmbio manual, ó. E câmbio manual com essa pistol grip aqui, que é tipo um cabo de pistola. Ó. Pegou aí, ó. Sempre admirei muito esse carro, desde que eu vi ele a primeira vez, tem um carro, é um barulho muito, é um muscle car realmente, sabe? Estou escutando o barulho do motor aqui, que eu deixei ligado ali atrás. Deixa eu ajustar a lenta dele aqui, ó. Então, ó, muita coisa que o cara aprende, ó. Primeiro que ele não é uma Philips, é uma Fender.
Isso. O barulho desse motor aqui é um muscle car assim muito de época, né? Pronto, funcionei o carro, fazia semanas que não estava funcionando, mas a verdade é o seguinte, ó, tenho enorme alegria de dizer para vocês que eu sou o feliz proprietário desse Cuda. Eu não vou dizer exatamente há quanto tempo, porque isso pode me incriminar em alguns fatos aí, mas eu finalmente posso mostrar para vocês e faço questão de contar um pouco dessa história desse Cuda aqui. Então eu já falei um pouco sobre o carro, sobre como é que ele foi restaurado. Ele veio alguns anos atrás aqui para a Fueltech para a gente fazer um projeto justamente de desenvolvimento da parte de injeção, esse tipo de coisa. Acabou que foi desenvolvido, mas e vocês estão vendo ali o corpo, estão vendo a instalação da FT, a gente começou a fazer e ao longo dos anos, na verdade, o projeto acabou não andando muito rápido, a gente acabou desenvolvendo muito mais outras coisas e o carro começou a ficar, digamos, parado assim. O antigo dono dele, que era o cara que estava participando com a gente nesse projeto, e grande amigo, né, me ofereceu esses tempos o carro e disse assim, Anderson, não estamos andando muito, o carro não tá, eu não estou usando, né, o carro na verdade, se for ver, o carro tem placa da Califórnia, né, o cara mora na Califórnia, e ele disse, eu vou fazer o seguinte, ó, quem sabe tu compra, não quer ficar com o carro para ti? Cara, e aquilo me acendeu um negócio na hora, assim, eu disse, fiquei pensando assim, não, o carro estava tanto tempo aqui que eu já não estava nem lembrando mais direito, sim, e aí quando eu pensei assim, cara, mas é um carro legal, e eu faz anos, a minha vida inteira eu sonhei em ter um muscle car americano, assim, raiz mesmo, né? E diferente do Felipe, que tem obsessão por Ford, tem que ser uma marca só, exclusivamente, eu sou o contrário. Eu gosto de diversidade, eu gosto de ter marcas diferentes, carros diferentes. Vocês mostrei um pouquinho da minha coleção hoje aqui, desde o Opel, o Supra, o japonês, um carro alemão, o Corvette americano, então tem Chevrolet, tem de tudo, sabe? Ferrari, no Brasil Mazda RX-7, o Calibra, Fusca, então eu acho que é legal ter um pouco de cada carro, assim, um pouco diferente. E para mim, cara, aquilo me brilhou o olho, eu pensei assim, cara, vamos negociar, quanto é que tu tá pedindo o carro? E aí, ele me pediu para não comentar, eu vou fazer um sigilo, eu não vou falar quanto é que eu paguei no carro. Mas ele me fez uma proposta que nem por ser o valor assim do carro ser barato, ser caro, eu achei muito interessante por causa que esse carro já tinha essa história, exatamente, que eu não podia estar contando, não é que eu não podia estar contando, é que eu não queria falar, especialmente no início, assim, quando eu comecei a fazer os vídeos, um carro que não era meu, sabe? E não tinha muita coisa para mostrar ou para contar sem que o carro pudesse fazer alguma coisa, sabe? E eu também, eu cheguei a andar com esse carro algumas vezes na rua, assim, mas por não ser propriamente um carro que era meu, que eu pudesse usar, eu acabava não usando ele praticamente, né? Então, andei com ele, sei lá, 2 vezes em 2 anos praticamente. E acabou nunca tendo, assim, nenhum prazer. Só que o dia foi uma sexta-feira que ele me mandou essa ideia de ficar com o carro, no sábado já acordei enlouquecido. No sábado mesmo já troquei uma ideia com ele, fechei o negócio. E aí um dos primeiros a eu falar foi o Felipe. Eu até achei que o Felipe Andrés, que é o fordeiro raiz, achei que o Felipe ia me trucidar, ia falar alguma coisa de brincadeira ou não, mas o Felipe foi um dos que mais apoiou e disse, cara, esse carro é muito bom, o carro em si, para um carro 1972, está num estado muito legal, a gente já tem uma história
para desenvolver com ele, tem muita coisa que a gente pode fazer. Essa ideia de tirar o carburador e botar em injeção eletrônica com um look, com uma imagem, uma parecida de carburador, não é algo novo, né? Isso já existe há bastante tempo, mas tem muita gente que está usando o Fueltech para controlar o que quer que seja, né? Não importa se são 8 injetores individuais ou se é um corpo que nem esse com os injetores formato como se fosse carburador. Inclusive tem muita gente que usa esses corpos de outras marcas, por exemplo, da Holley, da Fitec e outros, acho que a Delbrock tinha também, para botar o corpo e controlar ele pela uma Fueltech, porque na verdade um dos maiores, o que o pessoal foi descobrindo ao longo dos anos e é uma das coisas que a gente também, tem muita gente que nos procura, é porque o funcionamento do carro ele é muito mais relacionado à injeção eletrônica que está controlando do que o próprio hardware ali, os injetores, esse tipo de coisa, né? Então, a Fueltech, por ter uns controles tão avançados assim de funcionamento de motor e tantas possibilidades, a gente acabou começando a vender para esse tipo de aplicação. E aqui entra na minha brecha de sempre, né? Eu digo, esse carro aqui também é para desenvolvimento, então para a gente desenvolver exatamente a aplicação dessas de tirar o carburador de um carro e colocar num carro que nem esse. Então fica aí, Diane, se tu estiver vendo esse vídeo aqui, tu não pode me acusar de quanto tempo que esse carro aqui é meu, tu não pode também, ninguém sabe quanto tempo esse carro é meu, eu sempre disse que não era, agora eu estou assumindo que ele é meu. E brincadeiras à parte, estou muito feliz aqui de estar anunciando aqui, estar podendo compartilhar com vocês justamente a história do Cuda. Mas chega de papo e eu quero dar uma volta nele agora. Peguei um dia, depois do horário, vocês estão vendo que eu estou totalmente sozinho aqui na Fueltech. O pessoal já foi tudo embora. Aqui é verãozão, né? Aí no Brasil vocês estão tudo no inverno. E eu vou sair para dar uma volta e vamos chegar no jogo de futebol dos meus filhos, vamos dar uma volta em casa e eu vou mostrar umas sensações com esse carro, o que ele tem, assim, para entender, assim, para quem curte sensações diferentes, né? É um dos carros muito sensoriais, assim, por isso que ele fala muscle car, né? Muscle car é o carro musculoso da década de 60, 70 nos Estados Unidos, então uma grande adição na garagem aí, vamos dar uma voltinha com ele para vocês sentirem o poder desse motor aqui, ó. Vamos lá, vamos dar uma voltinha. O negócio é grande, viu? Os espelhos estão tudo errado. Tem que ajustar, não é espelho elétrico, vou ter que ajustar ali, ó. Vamos lá. Ó, isso aqui é o seguinte, ó, cinto de segurança de carro de corrida. Uma coisa que vocês podem ter percebido aqui, ó, esse carro tem Santo Antônio, ó. Então ele é na verdade assim, ele é meio que uma preparação de época, assim. É uma coisa bem comum eles botar Santo Antônio nesse carro da década de 70, porque eles obviamente não tinham uma estrutura muito segura. Então ele tem um Santo Antônio aqui que permite ainda criança sentar aqui atrás. Só às vezes esse tubo aqui pode ser um atrapalho. Que nem eu mostrei pra vocês aqui, ó, Pistol Grip, que é a pistola. Uma coisa muito legal desse carro aqui é que ele tem ar-condicionado e funciona. Muito, muito bom, ajuda muito. Uma coisa que esse carro tá tendo e é justamente parte do desenvolvimento aqui é o acerto. E ele não está com válvula de marcha lenta, ele está só com a abertura da borboleta. Então é uma das coisas que eu quero fazer ele funcionar melhor, é botar o controle de atuador de marcha lenta, que é muito importante para esse carro. Mas antes disso, deixa eu ligar o ar-condicionado aqui, ó.
Mas eu vou ter que subir um pouquinho a lenta dele. Vou subir a lenta dele. Chave de fenda. Desligar o ar e vou acertar a lenta. É uma sensação. O carro tá assim, justinho. Esse carro tem uma suspensão inteira já, freio na frente inteira de... Não é original, sabe? Abrir um pouquinho. Fim do dia, pôr do sol. Nada melhor que um passeio assim. Outra coisa muito legal dessa geração assim de carros é uma época que, digamos assim, os muscle cars eram os carros musculosos ali, eles eram da época da década de 60 ali, que a gasolina era muito barata, então não se dava bola para consumo. Então era tudo motor V8 gigantão, não importa quanto gastar, importante é ter cavalo, e não existia emissões, né? Não existia regulamentação de emissões, nada, então não tinham, obviamente catalisador foi inventado muitos anos depois, mas era tudo carburado, os próprios fabricantes vendiam os kits de performance assim, então eles eram muito de corrida assim, é uma coisa que se perdeu obviamente um pouco hoje, ou ao longo dos anos, né? O carro começou a ficar muito meio de transporte, economia e agora até o caminho para os elétricos, então assim, esses carros viscerais assim, esses carros que tu anda e sente o motor assim, sabe, vibrando, e sente o motor pegando a potência, é algo realmente que só vai ter nessa década aqui, só vai ter na década de 70 mesmo, sabe? Já na década de 80 eles começaram a mudar os carros, começaram a ficar menor, saiu muita versão 4 cilindros dos carros especiais assim, o próprio Mustang teve 4 cilindros, vários desses muscle cars vieram menores assim, porque eles não estavam conseguindo competir, ou o preço do combustível estava muito caro, então essa época assim é muito de ouro assim. Depois na década de 2000 quiseram fazer uma memória para isso, pegando por exemplo o Camaro 2006, eu acho que o Camaro, o sexta geração ou quinta geração, agora eu não me lembro, que é uma leitura do Camaro antigo, e os Dodges mesmo, né? Obviamente o Dodge Charger e Dodge Challenger fizeram bem para pegar essa década aqui de 70, assim. Então, se olhar esses carros da década de 2000 e pouco, eles parecem os carros de 70 refeito para moderno, né? Isso aí ficou muito legal. Deixa eu dar uma... Dentro dos limites de velocidade aqui, deixa eu ver como é que ele tá de potência.
Caramba! Tá legal, dá pra andar. Esse carro aqui, ó, vamos ver se eu vou passar ele no dinamômetro, de repente eu passo pra ver como é que ele tá de potência, mas é um motor que foi feito na década de 2010, foi refeito todo, né, então o motor tem obviamente uma quilometragem baixa, porque esse carro aqui anda muito pouco, né, mas eu vou te falar que vou chutar aí que tem quase 300 cavalos de roda, eu vou dizer. Não tá bobo, viu? E gira assim, o motor acelera parado assim com uma força legal, hein? Ai, o torque assim, vai, impressionante, até não tava com a lembrança que esse carro tinha tanta potência assim, eu tava mais pessimista, pra falar a verdade, uma boa surpresa. De acerto tá bem assim, de pé no fundo, é só esse negócio da marcha lenta que eu vou dar uma trabalhada nele. Até eu tava mais preocupado de fazer algum upgrade nele rápido, não sei se eu vou fazer, de repente, não sei o que vocês acham aí, será que que tipo de preparação faria nesse carro aqui? Vou dar uma dica, tá? Vocês vão responder turbo, mas eu vou dizer que para esse carro aqui não é turbo, sabe? Turbo é moderno demais, sabe? Turbo é pro Corvette, pro Supra, pros outros carros, praticamente todos que eu tenho. Então esse aqui tinha que ser uma preparação diferente, assim, sabe? De repente até um blowerzão, aqueles blower para fora do capô aí, imagina? Só que o dono me falou, se eu cortasse o capô desse carro aqui, ele me matava. Então se eu tiver que fazer isso, tem que andar sem capô ou fazer um buraco num outro capô, comprar um reserva, digamos assim. Essa região que eu moro aqui também é uma região do norte da Geórgia, né? Ela já é uma região que o inverno faz cair todas as folhas, né? E agora está no ápice do verão. Então, vocês estão vendo agora todas as árvores, todas têm folhas novinhas, assim, inclusive. Então, totalmente cheio, assim, o verde aqui. Mas é muito impressionante no inverno, cai as folhas e simplesmente cai todas as folhas. Tem, obviamente, algumas árvores que não caem, que elas são aquelas que eu chamo sempre verde, mas os outros caem tudo. E aí tu enxerga, assim, longe, só porque não tem folha nenhuma no mato, nas árvores. É uma paisagem que muda drasticamente. Aí, em alguns dias, ainda chega a dar neve, né, por ano. Um pouquinho, o suficiente para achar legal, viu? Porque eu não conseguiria morar num lugar aí que tem neve 3, 4 meses por ano, sabe? É bem difícil se adaptar nisso. Mas aqui não, aqui é uma ideal, assim, de neve. É praticamente 1, 2 vezes por ano. Até faz uns 2 anos que não dá neve, eu vou te falar. Teve bastante frio, temperatura negativa, mas não chegou a dar neve. Vamos parar para abastecer aqui. Tava no quente. Agora que eu vi, o ar-condicionado não estava funcionando, mas estava regulado no quente aqui. Agora ficou certo. Isso aqui é o seguinte, ó, eu não confio no marcador de nível desse tanque. Então, deixa eu ver a primeira coisa assim. Agora que eu lembrei, esse carro aqui nem precisa. Ó, a placa vem aqui, ó. Inclusive tá com a chave aqui, ó, do tanque. Aqui, ó, aproveitando, fazendo um vídeo que às vezes a gente esquece, né? O preço do combustível é R$3,79 por galão do diesel, R$3,59, na verdade R$3,80, R$3,60, R$4,20, R$4,75, ó, do diesel, da gasolina regular, que é 87 octanas, e da 89 octanas e da 93, ó. Então R$4,75, $4,75. Eu vou calcular e vou botar aqui pra... Deixa eu calcular agora quanto é que dá isso aqui, ó. Ó,
se for pegar aqui, ó, 4,749 dólares por galão. Então isso aqui, dividido por, acho que é 3,6 galões, dá 1,3 dólares por litro, vezes a cotação do dólar, agora está uns 4,80, 6,3 reais por litro. Se fizesse conversão direta da gasolina 93 aqui. Agora botei o cartão, ó, não tem frentista aqui no posto dos Estados Unidos, né? Não, já comentei isso outra vez, né? E essa aqui seria do diesel e essa aqui é da gasolina, ó. Seleciona a gasolina. E tá indo, ó. Não sei quanto vai entrar aqui. Estralar deu. O cara gosta de ser sozinho. Pull out the old bitch and make everybody jealous. Yeah. Sweet looking ride, man. Thank you. I wish my dad would have kept his so I could have had it. Ah, yeah? You had one? Dumped him for a friggin' Nova so he could drive his kids around. Ah, sorry. Parei, desliguei, fui desligar as câmeras aqui e um cara parou do lado, aquele cara ficou conversando, dizendo que esse carro na década de 70 era, meu Deus do céu, tinha... o cara deu pra ver que puxou na memória dele, assim, muita coisa, sabe? Aqui, ó, acabou entrando 7 galões, ó, 34 dólares. Então, esse tanque aqui deve ter uns, sei lá, talvez até 20 galões, que é uns 80 litros, uma coisa assim, 90 bobear. Vamos ver agora o nível do tanque. Agora tá mostrando cheio, tá funcionando, viu? Tá, vamos lá. O Gianni me ligou nesse meio tempo, disse que é pra mim buscar as crianças no futebol. Vamos fazer surpresa pra eles hoje, vamos ver o que eles vão achar. Deixa eu ver se tá gravando aquela câmera ali. Tá, tava gravando. Isso aqui também. O ar-condicionado tá gelando. Tava antes no quente, eu tava pensando, mas por que não tá gelando? Câmbio 4 marchas, que é famoso assim dessa época, os carros com câmbio manual, obviamente muito mais nostálgico, né? Vou falar uma coisa pra vocês, tô realmente curtindo essa sensação assim, não é muitas vezes que eu consigo andar com o carro e curtir, sabe? Ultimamente até vou falar, não tenho curtido os carros assim, eu não tenho tido tempo para curtir os carros, mas às vezes eu não tirar o tempo para curtir o momento, sabe? Às vezes é mais fácil pegar o Tesla e ir para casa, que é o carro que dirige sozinho, que funciona, do que ir pegar um carro, dar uma volta com as crianças, fazer uma coisa diferente, sabe? Eu até te diria assim, esses carros, a maioria dos meus carros tem uma coisa diferente, né? Todos são carros assim que tu para no posto de gasolina e alguém vem falar contigo, vai no jogo de futebol e um pai de uma criança vem falar, as crianças apontam, sabe? Mas esse aqui, eu vou falar, todas as vezes que eu andei com ele, foi o que mais talvez chamasse a atenção, assim. Não importa onde for, alguém vai parar e vai ter alguma memória, alguma coisa sobre o carro, sabe? É algo realmente impressionante, sabe? Eu tenho
é uma coisa que mexe muito, especialmente com o americano, sabe? Acho que, claro, no Brasil tem muitos carros que são icônicos assim. Provavelmente o Opala deve ser um dos mais, mas talvez um Maverick chame mais atenção porque tem menos Maverick rodando, ou teve menos. A gente pega o Landau, esses carros maiores brasileiros, assim, que todos eles, tem gente que tem uma memória com eles, né? E aqui nos Estados Unidos, como o americano é muito de carro, assim, há muitos anos, não é uma coisa assim recente, é muito comum um pai ter um carro que o filho ajuda a cuidar, a restaurar, eles passeiam junto, esse tipo de coisa o americano tem há muito tempo, né? Há 50 anos, 100 anos, isso aí talvez é coisa de uma cultura americana de automobilismo. Então, todos os adultos provavelmente tiveram alguma história com algum carro na infância, assim, que eles vão se lembrar, sabe? Aqui agora a gente está passando pelo meu condomínio, onde é que eu moro. Na verdade é um condomínio, quem já viu talvez aí eu rodando com os carros, mas é um condomínio que ele tem um campo de golfe aqui no centro, então o condomínio é em torno do campo de golfe. Eu até respeito quem joga golfe, mas não é o tipo de esporte que me atrai, sabe? Uma vez eu tentei jogar com um vizinho aqui, eu moro há mais de 7 anos, quase 7 anos eu moro aqui, né, nesse mesmo condomínio. E uma vez eu tentei jogar com um vizinho aqui e definitivamente não me motivei, não achei a motivação exata para jogar. Também vou ter que assumir, sou muito ruim de mira e nos esportes eu nunca fui muito bom em praticamente esporte nenhum. Mas o cara não pode ser bom em tudo, né? Tem que escolher o que tu vai focar. E eu definitivamente escolhi focar em eletrônica, em mecânica, em carros, em negócios. E é o que eu me dedico, né? Então, pra mim, um lazer é os carros, assim, praticamente o que eu curto. E, obviamente, por viajar com a família, curtir um pouco da família. Agora que eu tô vendo que a câmera caiu ali atrás. Vou tirar essa câmera de trás ali. A câmera caiu lá atrás, estava quase encostando no chão, sorte que ela não desceu. Toda vez eu tenho que parar o carro, tenho que desligar ele e botar ele engatado porque ele está sem freio de mão, tem que resolver isso aí. Ar-condicionado dá uma ligada e uma desligada de vez em quando, como se tivesse toda vez que ele liga, dá uma freada na correia, assim, patina, dá pra escutar patinando a correia. Vou botar a câmera na frente, acho que vai ser legal aqui. Deixa eu parar aqui. Botei a câmera na frente ali. Aconteceu essa semana um tornado aqui muito forte, assim, de derrubar um monte de árvore, assim. Daqui a pouco vou botar para o editor achar as árvores derrubadas aqui e ele vai mostrar para vocês o que aconteceu, porque foi feio mesmo, assim. E ainda estão, primeiro eles restabeleceram a luz e agora estão basicamente tentando tirar as árvores, né, assim, limpar o resto, mas para restabelecer a luz chegou a demorar quase um dia aqui.
Foi, diz que 50 mil casas ficaram sem luz. Uma região grande, então. Ó, as árvores aí. Em termos de relação aqui, ó, a 60 milhas por hora, que é tipo 100 km por hora, ele tá dando 2.500 RPM. É meio curto assim, mas também não adianta ser muito mais longo. Na verdade tá bom, porque isso aqui girando 7.000, e nem sei se gira 7.000, acho que gira uns 6 e pouco. Daria 150, 180, que já é 200, lá vai pedrada para um carro desses aqui, não é o mais indicado. Aqui é um caminho bonito, que é um caminho tipo um túnel verde, assim, que lembra até minha cidade, que é Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, né? O centro da cidade, lá na Marechal Floriano, na Marechal Floriano tem um túnel verde com árvores, assim, as tipuanas que fecham todo o entorno, assim, muito bonito. Me lembra muito a minha infância até. Toda vez que eu passo aqui eu me lembro de Santa Cruz aí. Se comportando bem, o Kudo aqui já, ar-condicionado gelando. Calma. Já com esse ajustezinho de lenta ali, tá parando na lenta. Você não sabe o que te Já espera. andamos aí vai dar uma meia hora assim, mais ou menos, pra primeira andada, depois de anos parado. Não digo anos parado, mas assim, depois de quase nunca ter circulado. É bom. Falando um pouco do motor, esse carro aqui ele tem distribuidor também. É com distribuidor, não é com bobina individual, mas ele controla a ignição pela Fueltech, obviamente. Então, o distribuidor ele é travado, aqueles distribuidores, acho que tipo MSD, antigos, que ele são distribuidores antigos que a gente trava ele para ele não ter avanço, e aí ele funciona como uma referência, como se fosse uma roda fônica para a Fueltech. E aí a Fueltech adiciona, calcula o ponto, ignição, avança, atrasa, faz o que precisar no mapa e controla ali. Aí tem um módulo de ignição tipo um MSD, uma bobina, e que faz a distribuição pelo distribuidor. Então, na verdade, tem controle de ignição, mas ele não é bobina individual. Muita gente relaciona controle de ignição, precisar uma roda fônica e precisar bobinas, digamos assim, sem distribuidor, mas não, na verdade, faz a mesma coisa praticamente. A única coisa é que tem uma limitação, que aí o ângulo não consegue atrasar demais ou adiantar demais, assim, porque ele começa a pular a faísca para o outro cilindro quando tiver com sobrecarga. Então, o distribuidor te dá uma janela de ponto assim menor que tu pode trabalhar. Vou chutar assim, vamos dizer que vai ser de menos 5 até 45, sabe? Enquanto que quando tem ignição sem distribuidor, com bobina individual, tu pode botar o ponto que quiser. Se quiser botar menos 30, menos 40, que é comum às vezes até assim na troca de marcha ou no two-step, pode fazer que não vai ter problema, sabe? O controle de tração é muito importante também, poder avançar ou atrasar o ponto tanto assim. Então, mas é interessante, é uma forma de controle que a gente já tinha, sempre teve, mas pouca gente, às vezes as pessoas não relacionam. Essa região aqui, ó, que a gente está passando agora, chama Milton, que é uma das regiões que mais tem cavalos, assim, aras nos Estados Unidos. Eu acho que é a segunda cidade. Quem sabe bem isso aí é meu amigo Roderjan. A Monique, filha dele, compete no Brasil e no mundo, nos Estados Unidos também, com várias competições de pismo, assim, e é incrível, assim, eles sabem muito da história, assim, eles que me contam aqui da região de Milton, assim, toda vez que eles visitam aqui. É muito bonito, assim, os cavalos são lindos, assim, maravilhosos, assim, o
cuidado que eles têm com esses cavalos aqui, a quantidade de propriedades bonitas tem aqui. Tanto que diz que é uma das rendas per capita mais altas dos Estados Unidos, essa região aqui, essa cidade de Milton mesmo. Ó, tô chegando aqui onde é que é o jogo de futebol dos meus filhos. Os 3 estão jogando agora, então é quase 4, 5 dias por semana eles têm treino, e final de semana de temporada eles têm pelo menos um jogo por final de semana cada um. Às vezes chega a ter 2, já teve 3 jogos no final de semana cada um. E aí já sabe, né? Sabe que o futebol aqui nos Estados Unidos ele tá muito profissional. É uma coisa que, na minha opinião, assim, nos próximos anos os Estados Unidos com certeza vai começar a se destacar mais em Copa do Mundo. Não se assustem um dia se os Estados Unidos forem chegar assim umas chaves mais altas. É difícil hoje eles até se classificar, né? Mas assim, eles estão investindo muito no futebol brasileiro mesmo, né? O soccer. E isso é legal assim ver que tem um incentivo pro esporte, sabe? Meus filhos mesmo aqui jogam assim, e aqui tem um negócio que nos Estados Unidos a universidade é muito cara, né? Então, quem tem esporte, quem pratica esportes, eles conseguem bolsas, na verdade, para ir na universidade pagas, e isso aí as pessoas dão muito valor pro esporte. Então, quem joga bem, quem se destaca, qualquer esporte assim, praticamente tem universidades interessadas em pagar para eles, ou pagar a faculdade para eles estudarem lá e jogar, porque e aí tem uns esportes universitários assim que são bem famosos, sabe? Ó, então lá, gurizada, ó, chegar por aqui, ó. Chegamos. Aqui os guris jogam, ó. Então, na verdade, esse complexo aqui tem 6 campos, se eu não me engano. 6 campos de futebol. E é todo dia cheio. Agora meio que é férias, tem menos jogos, mas nos dias normais tem jogo todo sempre. Ó, o Dudu tá ali, ó. E aí, Dudu? Ah, é? Fez o gol. Fez o gol, Dudu. Ó, vibrando. E vamos ver se... Aí o Pedro tá lá, ó, camisa do Brasil. Hoje é um treino com goleira pequena, normalmente eles jogam num campo grande assim. Não é jogo, hoje é só treino. Deixa eu assistir eles um pouquinho, daqui a pouco a gente vê a reação deles com o Cuda ali. Ó, o que eu trouxe o Cuda aí, ó. Te lembra dele? Aquele verde. É, o Barracuda. Não, o Pedro machucou, mas tá vivo. Eu machucou também. Tu machucou também? Porque meu amigo Chan, ele nem pulou, daí o clit deles foi aqui. Ah, é? Sorte que tinha caneleira, né? Não, era um pouquinho atrás. Ah. Pedro, machucou então? Tudo bem, vai melhorar. That just is open. Abre ali, girando ali. É.
carros mais famosos de competição já. Muda. Esse aqui é um carro, um Cudo. Os Cudo, assim, na década de 70 era o sonho de race car, sabe? You should use it today. Ah, ele anda bem. Like these guys. I'm already scared now Oh. it's gonna break. Não, quebrou. É? Não, acho que quebrou mesmo. Quebrou o quê? Não tem uma fumaceira ali. Vai. Uma coisa que Ah, Quê? não sei, é uma Quebrou? fumaça. Não, acho que não. Só se é uma fumaceira. Não vou correr mais. Mas estranho, se é uma fumaceira lá atrás. Eu vi. Não sei se foi embreagem ou motor, alguma coisa aconteceu estranha. Caramba, o que deu aquela fumaceira? Será que foi embreagem? Eu acho que foi embreagem. O que é embreagem? Embreagem é o que tu pisa pra trocar de marcha, assim. Ah. Por que tu fez isso, né? É, porque quando tu pisa pra trocar de marcha, mas talvez a embreagem tá estragada ou velha, sabe? Aí ele patina e sai, mas parecia óleo, sei lá. Mas tá um fim de dia bonito, né? Quer? Tá bonito o pôr do sol, né? Ah. Não, mas tá saindo a fumaça aqui na frente. Zé Mini, tu não pode trocar marcha mais. Pode, mas deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Vai parar? Bom, Vamos parar em casa. tem um cheiro de queimado aqui. Quer? Vou parar aqui só pra olhar. Dad, stop at the farm. Não, aqui ó. Aqui é melhor. Ah, desliguei. It's gonna explode? Não sei. It's gonna explode. Não explode, mas... Vazando água. Are we gonna be able to get home? Não sei. É, vazou água do radiador aqui. É. Olha aqui, ó. Acabei de... Dei acelerada aquela. Vazou água aqui, ó. A junta dessa peça aqui, ó. Sabia que tinha uma coisa estranha. Não é nada grave, mas deixa eu ver aqui primeiro. Ah, foi aqui, ó. Não, um tampãozinho aqui, ó. Aquele tampãozinho, ó. Aqui, ó. Abriu com a pressão de água. Tô explicando pros guris, estão apavorados que se vai explodir o carro. É só a água que ferveu. Eu era o Pedro. Sim, a água que ferveu, na verdade tinha um nípel ali que tava com um tampão, aquele tampão deve ter derretido e arrebentou com pressão de água ali. E aí ele vaza a água quente vai no motor assim, tudo e dá essa fumaceira, sabe? Mas é só uma coisa simples, eu vou ter que... vou pedir o resgate da Diane aqui, vai me xingar.
levo vocês em casa, depois eu pego... Eu quero com a mãe, quero com a da mãe. Fica tranquilo. Pode ir. E aí eu vou pegar alguma coisa para arrumar e vocês vão acompanhar aí. Coisa muito legal. Parou um carro agora aqui, o cara tava com a esposa no carro e ele parou só para ver se podia ajudar, ó. Mas eu tirei agora a mangueira. O cara vai ver se vai em casa, vai buscar uma mangueira. Mas aqui, ó, essa mangueira estava totalmente ressecada, ó. Segura a luz aqui para mim. Olha só, totalmente ressecada, ó. E aqui, ela arrebentou em dois, ó. Eu tirei, consegui tirar a abraçadeira e ela vai daqui, ó. Ela vai bem ali, ó, nesse tampão. E aqui tem um outro tampão. Esse tampão aqui tinha arrebentado esses dias. E a gente trocou. Agora vamos... Isso aqui já... Eu vou ter que completar de água aqui. Vou ter que arrumar aquilo ali e completar de água. Tomei uma mijada da Diane agora aqui, ó. Tchau. Aqui, ó. Foi embora já. Veio só pegar as crianças aqui. E o cara que parou antes aqui, eu liguei pra ele, peguei o telefone dele, liguei pra ele, ele falou, não, até falei com o Dan na Mac Mechanics, uma coisa assim, como oficina, que eu conheço os caras que tem umas McLaren, aquele encontro de McLarens, ou aquele encontro de supercarros, que o cara, pelo que eu entendi, o cara me conhecia, me reconheceu, sei lá, alguma coisa aqui. Então ele tá entrando na casa dele, vai buscar um tampão, alguma mangueira e vai trazer uma água aqui, vamos completar. No mínimo, conhecendo gente nova aqui, vamos ficar um pouco na beira da rodovia, sentado aqui esperando. Ai, ai. Não adianta, né? Carro tem que dar uma encrenquinha de vez em quando, né? Pareceu um cara da moto aqui, ó. Ali o cara andando. O cara mora nesse condomínio que tá aqui. E aí ele parou e trouxe umas garrafas de água e eu consegui fazer uma coisa aqui, ó. Peguei a tampinha do negócio, ó. E coloquei em cima ali, ó. Só com a abraçadeira que tinha, ó. Metade do tampão arrebentou, ó. Mas aquele pedacinho de cima até que tá apertadinho. Eu vou completar de água aqui, acho que eu vou conseguir chegar em casa. Aí eu posso pegar um tampão com calma e trocar isso aí amanhã. Tá tudo escuro, não consigo nem aparecer. Então eu vou filmar o painel aqui, ó. Consegui botar aquele pedacinho de tampão e completar de água. Veio o cara primeiro, aquele que tinha parado. Deixa eu passar meio reto aqui. O primeiro cara que tinha parado voltou de novo ali. E completamos de água. Um cara de moto trouxe uns 3 galões, fiz uns 2 amigos. E estamos voltando agora pra casa. Ele tá me seguindo lá atrás, não vai dar pra ver. Ele tá me seguindo lá atrás pra caso eu precise completar alguma coisa assim no caminho. Mas se estourar essa mangueira aqui vai ser chafariz de água, não vai dar pra fazer muita coisa. Tá saindo um vaporzinho assim, eu acho que tem a ver, acho que é porque tá esquentando tudo. Tá, pronto, cheguei em casa aqui, ó. Tá escuro aqui, não dá pra ver direito, mas consegui chegar até em casa com aquele tampãozinho, o cara ajudou a botar, me trouxe água, então acabei conhecendo dois caras novos. E esse cara agora, acabei não gravando com ele porque, né, o cara tá me ajudando ali, mas esse cara agora que veio me ajudar aqui, ele parou ele falou, ele e a mulher dele andando, ele parou, viu que era um Cuda, né, chamou a atenção, viu que tava com o capô aberto, fez a volta, parou. E aí quando ele saiu, ele ligou para um amigo, que era esse McMadix ali, que é um especialista em McLaren. E esse cara, e aí ele disse, um Cuda verde, não sei o quê, um cara chamado Anderson, falou, é o Anderson, o dono da Fueltech, o cara me conhecia, né, e aí ele falou, não acredito, tu é o dono da Fueltech, que coincidência, conheço, acompanho. Aí ele trouxe o filho dele para ajudar, né, porque ele queria ver também, adora carro. Aí eu tinha uma camiseta aqui que eu tinha trazido do No Prep Kings lá, e dei para ele de presente, bem tamanho de criança ali. Ficou bem feliz, agradeceu, e mas no final dos males o menor, né? Aquela hora que saiu a fumaceira ali, olha, fiquei achando, será que era óleo, motor, embreagem, mas era muito branco e meio que não quis acreditar que tinha estragado ali, né? De qualquer maneira, conheci 2 pessoas, 2 caras novos ali, fiquei com o telefone desse cara aqui, convidei ele para vir na Fueltech lá para conhecer os carros, tudo, o cara gosta de carro, mas foi um primeiro dia aí, uma primeira voltinha aí, digamos, com emoção. Obviamente é um outro tipo de carro, né? São carros mais antigos, carros que tem problema de mangueira, que tudo resseca, ainda mais quando fica parado, né? E dá qualquer acelerada ali que sobe a pressão de água, o negócio começa a ficar mais sensível. Mas parte da missão de quem gosta de carro antigo é estar preparado para esse tipo de coisa, né? Meus filhos que se apavoraram quando parou ali, eles não estão acostumados, para eles esse carro sai fumaça, vai explodir. Mas ao mesmo tempo o cara aprende alguma coisa nova. Espero que tenham curtido, espero que
tenho ficado feliz de saber então a história do Cuda e que esse carro é meu, que agora eu vou ter mais história para contar. E eu vou deixar um desafio para vocês, eu quero saber nos comentários o que eu devo fazer com esse carro, preparação, se vocês acham que tem que mudar mais alguma coisa. Algumas pessoas já falaram sobre as rodas aí, eu não sei se é uma trocar ou não. E o que vocês acham que tem que fazer no motor aí? Esse eu quero escutar de vocês aí. Então tá, até a próxima, pessoal. Tchau!